Olá, amigos. Vamos para mais uma aula de noções de lógica para o concurso da Embrapa, a aula 7. Nós vamos ver implicações e equivalências para a proposição condicional e vamos relembrar da onde nós paramos. Mas antes tenho que dizer que esse assunto é importantíssimo porque ele é muito cobrado em provas de concursos. E claro, inclusive pela Sebrasp também, tá? Então toda atenção para essa aula 7 é muito importante. O último assunto que nós vimos foram as regras para operações de negação. Então vimos que tem 5 regras aí, tá? E só colocando aqui, só fazendo isso aqui para ficar completo. Eu esqueci, não marquei aqui, tá bom? Então nós vimos inclusive que essa regra 2 e 3, as regras número 2 e 3 são as leis de De Morgan, tá bom? Vamos relembrar também que nós vimos que na equivalência lógica, quando falamos de equivalência lógica, nós falamos que há uma diferença entre esse símbolo aqui, tá, e esse outro aqui. Enquanto, deixa eu ver se eu marco uma corzinha diferente aqui. Enquanto esse primeiro símbolo aqui representa uma operação, que operação? Operação de condicional, de estabelecer uma condição entre o antecedente e o consequente. O antecedente é a condição, o consequente é a consequência decorrente daquela condição. Então, esse símbolo aqui é uma operação lógica da condicional. E esse símbolo aqui, com essa seta dupla, representa uma relação de equivalência. O que quer dizer equivalência? Igual valor. E aí eu fiz uma analogia com operações aritméticas em que, com parcelas diferentes, operadores aritméticos diferentes, aqui eu tenho uma soma, aqui eu tenho uma multiplicação, no entanto, o resultado de 7 mais 5 é 12, que é o mesmo resultado de 3 vezes 4. Então, 7 mais 5 equivale a 3 vezes 4, porque vai resultar no mesmo valor. Tá? Então, esse sinal de mais é o operador da soma, o sinal desse pontinho aqui é o operador da multiplicação. E o sinal de igual define a relação, no caso de igualdade ou equivalência entre as duas operações. Na lógica, a gente tem uma equivalência quando proposições compostas diferentes apresentarem o mesmo resultado na tabela verdade. Repare que essa proposição aqui é diferente dessa aqui. Mas, no entanto, o resultado na tabela verdade é o mesmo. E como é que você comprova que existe essa equivalência além da tabela verdade? Claro, na tabela verdade, se você trocar esse símbolo de equivalência pelo operador correspondente, repare que vai resultar aqui numa tautologia. O que é tautologia? É uma proposição logicamente verdadeira, independente dos valores lógicos das proposições simples que compõem essa proposição composta tautológica. Tá? Essa proposição aqui é composta. E aí vamos relembrar, por que essa tabela verdade tem 8 linhas? Porque temos 3 proposições, 3, aqui 3. E 2 elevado a 3 dá 8, que é 8 linhas. Então, o número de linhas da tabela verdade, lá do início da aula 1 que nós falamos, 2 elevado a n, onde n é o número de proposições envolvidas para a proposição composta. Né? Então, aqui resulta numa tautologia. E o que é a tautologia? Aqui também temos outro exemplo de tautologia ou é o mesmo? Eu acho que é o mesmo exemplo. Eu mantive o exemplo aqui. Tá? Então, repare que unindo essas duas proposições, essa, tá aqui, e essa outra, que são equivalentes, porque dá o mesmo resultado na tabela verdade, é claro que resultaria numa tautologia, porque o conectivo bicondicional ele sempre vai dar verdadeiro quando ambas as proposições envolvidas aí no bicondicional, o antecedente e o consequente, né, se
ambas tiverem o mesmo valor lógico, ambas verdadeiras ou ambas falsas. Quando tem o mesmo sentido lógico, vai resultar em V. Né? Isso aí a gente viu quando aprendemos sobre os conectivos. E o que é a contradição? Contradição é o contrário de tautologia. É uma proposição composta que, independente dos valores lógicos das proposições simples que a compõem, sempre vai resultar em quê? Em falso. Vai resultar falso em todas as linhas da tabela verdade, ok? Então, a contradição é o contrário de tautologia. E o que é a contingência? Contingência é aquilo que não é nem tautologia e nem contradição. Porque algumas linhas da tabela verdade serão falsas, outras serão verdadeiras. Pode ser uma falsa, 3 verdadeiras, no caso de 4 linhas, ou o contrário, 3 verdadeiras, uma falsa, mas não vão ser todas verdadeiras, nem todas falsas. Então, quando eu tenho na tabela verdade, em que não tem tudo verdadeiro, nem tudo falso, contradição, tudo verdadeiro, tautologia. Verdadeiro, falso, contingência. E a maioria das proposições lógicas são compostas, né, são contingenciais, tá bom? A maioria são contingenciais. Eu esqueci de abrir aqui o whiteboard, mas eu vou fazer aqui mesmo uma demonstraçãozinha. Repare aqui, ó, que eu vou fazer aqui mesmo. Uma proposição tautológica bem simples é P ou não P. Repara que... P ou não P, lembra até aquele filósofo que diz ser ou não ser, eis a questão. Ser ou não ser, eis a questão. Quando P for verdadeiro, o não P será falso, certo? E quando P for falso, vai resultar verdadeiro. Como é frouxo, isso aqui vai resultar em verdadeiro. Então, essa proposição P ou não P, ela é tautológica. Agora, repare que se eu trocar o conectivo, deixa eu só mudar a corzinha aqui. Vou trocar o conectivo. Deixa eu manter o azul. Deixa eu manter o azul aqui. Eu vou botar verdadeiro, falso. A negação, falso, verdadeiro. Verdadeiro, falso. Falso, verdadeiro. Confere? Entendeu? A negação do P. Se P é verdadeiro, quando eu nego, ele passa a ser falso. E quando P é falso, quando eu nego, ele passa a ser verdadeiro. Agora, repara. Com o conectivo OU, eu tenho uma tautologia. Com o conectivo E, eu passo a ter uma contradição. Porque o E é exigente, ele exige ambos verdadeiros. E isso não vai acontecer nunca quando eu colocar esse conectivo E, porque o E é exigente. Então, repara que aqui eu tenho uma contradição. Aqui eu tenho uma tautologia. E aqui, quando eu tiver o condicional, o que eu terei? Tautologia ou contradição? Já ia falar tautoloção. Não, tautologia ou contradição? Com o conectivo condicional. No condicional, eu teria uma contingência, porque se V, então F, dá F. Se F, então V, dá V. Lembram disso, dessa regrinha? Não pode esquecer. Então, aqui eu tenho uma contingência. Beleza? Legal isso aí, né? Você só troca o conectivo, você passa a ter contingência. Trocou, passa a ser contradição. Trocou de novo, passa a ser tautologia. Beleza? Então, seguindo adiante, vamos falar agora de implicações lógicas. E assim como eu mostrei lá na equivalência, na relação de equivalência, eu tenho aquela seta dupla que significa equivalência. Esse símbolo aqui é o de implicação. E
é diferente, não confunda com a setinha ali para a direita, que isso aqui é o que? Esse símbolo é o operador lógico condicional, que estabelece condição e consequência. E esse símbolo aqui representa uma relação. Que relação? De implicância. Quando nós temos uma implicação, nós temos o implicante e o implicado. Então, isso aqui, por exemplo, eu estou dizendo que é uma implicação. Eu estou dizendo que P implica se que, então P. É assim que se lê, tá? Então, eu estou dizendo aqui que P implica se que, então P. Estamos estabelecendo uma relação de implicação. Eu tenho um implicante, terei o implicado. E aí nós vimos que lá na equivalência, volta aqui um pouquinho, podia ser ali, né? Pode ser aqui mesmo. Que eu trocando o símbolo da relação de equivalência, se eu trocar pelo operador lógico correspondente, o bicondicional, eu obtenho uma tautologia. Aqui, também, se eu trocar esse símbolo de relação de implicação por um operador, pelo operador lógico correspondente, eu estarei comprovando a implicação. Por quê? Porque vai ocorrer valor verdadeiro, V, em todas as linhas da tabela verdade, ou seja, ocorrerá uma tautologia, ok? Como resulta em tautologia, eu posso afirmar que isto aqui é uma implicação. Aí, desculpa, essa demonstração aqui é para essa proposição aqui, ó. Mas eu vou fazer o seguinte, isso aqui fica como exercício de casa. Eu quero que vocês comprovem essa implicação aqui. Tá? Aqui eu eu comprovei a implicação entre P e Q, conjunção e disjunção. Então, mostrei que isto é uma implicação. Eu quero que vocês façam em casa. Opa, vamos lá. Ai, meu Deus. Tá, pronto. Já desfiz. Eu quero que vocês façam exercício de casa. Vocês vão fazer o seguinte. Só que vocês vão, além de trocar esse símbolo de relação pelo conectivo condicional, eu quero que vocês verifiquem fazendo a tabela verdade aí de 4 linhas, só que ficou muito feio, peraí. Só que não esquece de botar parênteses, porque eu já expliquei isso logo na primeira aula. Se você não coloca o parênteses, isso aqui ficaria se P, então Q. Não é se P, então se P, então se Q, então P. Então vocês vão fazer o seguinte, montar a tabela verdade, 4 linhas, os valores para P e Q, que vai ser VV, VF, FV e FF. E aí vocês vão fazer condicional de Q para P e depois fazer de P para o resultado de se Q, então P. E aí vocês vão verificar que ocorrerá uma tautologia, tá? Ainda continua feia essa setinha, hein? Que coisa. Vocês verão que ocorrerá uma tautologia. A tabela verdade vai dar VV em todas as linhas. Verifique, tá bom? Trabalhinho de casa, exercício de casa. Implicações notáveis. Isso nós vamos ver mais adiante. São regras de inferência. Tá? São 2 regras importantíssimas. Modus ponens e modus tollens. Não vou detalhar agora. O modus ponens é a afirmação do consequente. E o modus tollens, o MP, né? MP e MT. O MP não é medida provisória e o MT não é Ministério do Trabalho. Quando falar MP, você já sabe que é modus ponens. MT, modus tollens. Um é a afirmação do consequente, o outro é a negação do antecedente. E quando você verificar que essa regra modus ponens ou é a modus tollens,
Você nem precisa fazer tabela verdade e gastar tempo. Você sabendo isso, você já poderá responder que o argumento será válido, mas a gente vai tratar disso no detalhe quando a gente vê aqui, ó, eu acho que eu comentei com vocês que esse programa ele parece pequeno, mas ele é muito, muito grande. Você vê que aqui, ó, nós temos aqui implicações notáveis, regras de inferência. Aonde que nós veremos isso? Aqui em lógica de argumentação, analogias, inferências, deduções e conclusões. Então, quando nós formos ver lógica de argumentação e falar sobre validade de um argumento, pelo amor dos meus netinhos, não confunda validade com veracidade. Veracidade é valor verdadeiro ou falso. Validade diz respeito ao argumento ser válido ou não válido. Tá? É diferente. Como dizia aquela moça, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é validade, outra é veracidade. Ainda não falamos de validade, porque ainda não entramos em argumento. Nós estamos ainda no básico da lógica proposicional. Tá? Nós estamos no básico. Ok? Então, vamos ver as relações entre as implicações. Nós temos, vou mudar a canetinha de novo, vamos. Enjoei do azul. Embora eu esteja de azul, mas vamos lá. A relação entre as implicações. Nós temos implicações recíprocas, temos implicações inversas e temos implicações contrapositivas. E eu vou ter o seguinte, que a recíproca não é equivalente à proposição condicional, nem a inversa. E só a contrapositiva dessas implicações, só a contrapositiva que é equivalente. Então vamos trocar aqui os símbolos de implicação pelo operador e vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma proposição em que eu tenho P, como P, ela é uma boa cozinheira, é a proposição P. Ela é pobre, é a proposição Q. Eu estou fazendo aqui a condição. Se ela é uma boa cozinheira, se P, então ela é pobre. Então, a condição, ela é uma boa cozinheira. Consequência, ela é pobre. Claro, isso não faz o menor sentido, né? Mas na lógica, sim, eu estou estabelecendo essa proposição com um antecedente e um consequente. E aí, qual é a recíproca dessa? A recíproca é trocar de lugar o antecedente com o consequente. A proposição recíproca, olha, isso cai em prova, presta atenção. Qual é a recíproca dessa aqui? Se ela é pobre, eu peguei a proposição que, né? Se ela é pobre, então ela é uma boa cozinheira. Se que, então P, se que, então P, é a recíproca de P, então Q. São coisas diferentes. Aqui eu troquei de lugar, o Q e o P. Isso muda, porque nós já vimos, falamos em outra aula, eu falei isso, que o único conectivo que não goza da propriedade comutativa é o condicional. Todos os demais, você pode trocar de lugar a conjunção, a disjunção, o bicondicional, a disjunção exclusiva. Você pode trocar de lugar que não faz diferença, o resultado será o mesmo, menos na condicional. Por isso que a condicional é tão cobrada em prova. Então, a recíproca de se ela é uma boa cozinheira, então ela é pobre, se ela é pobre, ela é uma boa cozinheira. Qual é a inversa? A inversa é você negar o antecedente, não é uma boa cozinheira, não é pobre. Não P, se não P, então não Q. Aí, aumenta o som, pisca a luzinha aí, pisca a luzinha, porque isso é o mais cobrado, para enganar os candidatos que não estudaram, que não assistiram às aulas do Pedro Belo, eles caem na seguinte pegadinha. A banca diz
assim, se ela é uma boa cozinheira, considere que se ela é uma boa cozinheira, então ela é pobre. Considere verdadeira essa afirmação. Então, a proposição, se ela não é uma boa cozinheira, então ela não é pobre, é a negação da proposição citada. Nossa, não é negação, é a inversa. E também não é nem negação nem equivalência. Não é negação nem equivalência. Porque qual seria a negação de... Agora eu vou abrir o Whitebird para não confundir. Qual seria a negação de se ela é pobre, então ela é uma boa cozinheira? Eu não abriu, não. Acho que está com probleminha. Vamos lá. Está com probleminha? Tá. Qual seria a negação? Acho que eu vou fazer aqui mesmo, em algum espaço. Eu faço e apago. Ó. Queridos, essa aqui é a proposição inversa e ela não é equivalente. Agora, só para relembrar, nós vimos a operação de negação. Qual seria a negação? Oh, meu Deus. Qual seria a negação de se P, então, que vocês não vão cair numa pegadinha dessa? De alguém dizer que a inversa é negação se ela é uma boa cozinheira, então ela é pobre. Porque vocês sabem que a negação de se P, então que, a negação disso é a regra do Mané. Mantém o antecedente, nega só o consequente e troca o conectivo do condicional para a conjunção. Então, qual é a negação de se ela é uma boa cozinheira, então ela é pobre? A negação é, ela é uma boa cozinheira e não é pobre. Certo? Essa é a negação. Mas a banca tenta enganar o candidato incauto, aquele que estudou pouco, nem viu lógica, não viu nada de lógica. Diz para o candidato que isso aqui é a negação disto aqui. E aí, nossa, como tem gente que cai nessa. Aqui não. Aqui entre vocês não. Tenho certeza que vocês não vão cair nessa pegadinha de achar que a inversa seja a negação. Agora, você repara o seguinte, que eu vou demonstrar num PowerPoint. Eu fiz um PowerPoint, gastei um tempo enorme, então faço questão de usar, né? Que só para demonstrar que a recíproca não é equivalente à condicional e a inversa também não. Mas eu mostro aqui rapidinho que só a contrapositiva é que é equivalente. Como nós já vimos a recíproca inversa, vamos falar logo. Olha, aqui na condicional, o falso cai na segunda linha, os demais verdadeiros. Na recíproca, o falso cai na terceira linha, não na segunda. Na inversa, o falso também cai na terceira linha e não na segunda. Os demais valores verdadeiros. Mas você repare que esse resultado aqui é diferente desse, e é diferente desse. Vai ser igual à contrapositiva. Aqui sim, eu terei equivalência com a condicional, que vai dar verdadeiro, falso na segunda linha, verdadeiro na terceira e verdadeiro na quarta. Qual é a contrapositiva? Vamos para a linguagem falada para vocês irem se acostumando. Mas eu vou botar aqui um verdinho para ficar mais bonito. Qual é a contrapositiva de se ela é uma boa cozinheira, então ela é pobre? A contrapositiva, eu vou negar o consequente, trazendo para antecedente essa negação. Eu vou dizer, se ela não é pobre, então ela não é uma boa cozinheira. O que eu tenho aqui? Negação do consequente, ela é pobre, passando para antecedente, e negação do antecedente passando a ser consequente. Ok? Então, qual é a contrapositiva de se P, então que? Se que, então não P. Troquei de lugar fazendo a negação. Então, o que eu falo aqui? As duas primeiras não são equivalentes. As duas primeiras não são equivalentes à proposição original. Ou seja, qual é a original? A condicional. Somente para a contrapositiva teremos uma equivalência.
Só a contrapositiva, e a que nós vamos ver agora também, que a outra forma de encontrar uma proposição equivalente, uma equivalência lógica para condicional, tem duas formas: por contraposição, que já vimos, e por dupla negação. Vamos relembrar quando nós falamos das operações de negação. Cadê, meu Deus? Cadê? Sumiu. Está aqui. Que a negação da negação retorna o valor verdade da proposição original. Lembra que a gente falou isso? Tá? A negação, o não, vira sim. E aí, se eu negar duas vezes a proposição condicional, eu vou ter uma proposição equivalente, eu vou ter o mesmo valor de antes. E aí nós vamos ver no PowerPoint essa demonstração. Só que você tem que aplicar as regras de operação de negação, e aí vai resultar o se P, então Q, vai resultar em não P ou Q. Ok? E eu teria essa equivalência. Então vamos fechar com o PowerPoint. PowerPoint que deu um trabalho, vocês não imaginam o trabalho que dá para fazer essa tabelinha aqui, ajustar as colunas, a simbologia, não é fácil não. A recíproca, repara, como eu falei lá no PDF, eu tenho aqui a condicional, só dá falso na segunda linha, que eu tenho a sequência VF. Lembra que o condicional só dá falso quando eu tenho verdade para o antecedente e falso para o consequente. Aquele exemplo que eu dei, meu netinho diz, eu quero ir à praia amanhã. Eu falo, se amanhã fizer sol, então iremos à praia. Se amanhã faz sol e eu não vou à praia, aí dá ruim. Eu sou falso, eu menti. Quando ambas são verdadeiras ou quando o antecedente for falso, você caga e anda para o valor do consequente, porque na condicional, se o antecedente for falso, o resultado será verdadeiro, ok? Relembrado isso, veja que de se Q para P, eu vou ter se V, então V, que dá V. Se F, então V, que dá V também. Se V, então F, vai dar F. E se F, então F, vai dar V. Então, eu tenho o mesmo resultado na primeira e na quarta linha. Mas aqui os resultados são que? Diferentes. Logo, se os resultados são diferentes, não é uma equivalência, ok? Aquele símbolozinho lá cortado, isso aqui, ó, cadê o meu... Opa, tá aqui. Isso aqui quer dizer não é equivalente. Eu estou dizendo que se não P, então não Q, que é a inversa, que eu vou relembrar, vou falar de novo. As bancas gostam muito de confundir os candidatos dizendo que isso aí é negação de se P, então Q, e não é. Não é. A inversa não é negação e também não é equivalente. Vamos ver por quê? Como nós já vimos, no se P, então Q, o falso ocorre na segunda linha. Então, negar o falso, o que era verdadeiro, eu mudei para falso. O que era falso, mudei para verdadeiro. E aqui no que? Eu tinha VF, VF, e logo a negação de Q vai ser o contrário de V é F, o contrário de F é V, o contrário de V é F, o contrário de F é V. E agora eu vou fazer o condicional. Se F, então F, dá V. Se F, então V, dá V. Se V, então F, dá F. E se V, então V, dá V. O que aconteceu aqui? O F deu na terceira coluna. Eu tenho o mesmo resultado na primeira linha e na quarta. Mas está diferente na segunda e terceira linha. Logo, a inversa não é equivalente à condicional. Ok? Tá claro até aí? Pelo amor de minutinho, fala. Vamos para a contrapositiva. Essa é muito importante saber. A contrapositiva é a única que é equivalente à proposição condicional. Claro, as outras também é importante saber, porque tem as pegadinhas, né? Como eu falei, muita pegadinha naquela da inversa. Quem nunca viu lógica, lá a questão diz que é equivalente à negação da condicional. E, nossa, muita gente cai que nem patinho. Aqui não. Todo mundo está esperto quanto a isso, beleza? Das três implicações, a contrapositiva é a única,
Porque repara que, como nós já vimos, na condicional só dá falso na segunda linha. Aí eu vou negar P, como já falei, eu inverto, que é V, passa a ser F. O que é F passa a ser V. Então, VF, VF vai ficar FV, FV. E aí, se eu fizer daqui para cá, se F, então é F, dá V. Se V, então é F, vai dar F. Se F, então V, porque eu tenho que ir de Q para F, de Q para P, tá? De Q para P. Então, é se F, então V, dá V. Se V, então V, também dá V. O que aconteceu aqui? Igual, mesmo resultado na primeira linha, mesmo resultado na segunda, mesmo resultado na terceira, mesmo resultado na quarta linha. Logo, eu tenho uma equivalência. Eu estou demonstrando aqui que se P, então Q, equivale a se não Q, então não P. Beleza? A segunda forma de encontrar equivalência para proposição condicional, muito importante. A dupla negação. Quando você faz uma dupla negação, você retorna o valor verdade da proposição original. Então, eu tenho aqui duas negações. Eu vou fazer a primeira, tá? Vou fazer a primeira. Regra, a primeira é a regra do Mané. Então, se eu negar se P, então Q, eu mantenho P, nego somente Q e troco o conectivo do condicional para conjunção. Beleza? Acompanhou a primeira negação? Agora eu vou fazer a segunda, essa aqui, ó, que restou. Vou fazer a segunda. A segunda, o que eu faço? Eu nego a primeira e nego a segunda. Só que a segunda já é uma negação. Negação de negação vira uma afirmação, ok? Concordam? Lembram? E o conectivo, que era da conjunção, passa a ser disjunção. E aí, como nós vamos ver, isto aqui será equivalente a se P, então Q. Ok? Então, por partes, como nós vimos, se P, então Q, dá F na segunda linha. Aí eu tenho aqui que fazer agora, ó, a primeira negação resulta em P e não Q. Então, ó, copiei e colei essa coluna aqui, copiei e colei para cá. O não Q eu inverti. O que era V passou para F, o que era F passou para V. E agora eu faço a conjunção desses dois. A conjunção desses dois, o E é exigente, só dá verdadeiro quando ambos são verdadeiros. E falso nos demais casos. Eu tenho um falso aqui, tenho dois falsos aqui, tenho um falso aqui, então vai dar falso, beleza? Acompanharam aí a primeira negação? Aí eu vou negar de novo, eu vou fazer a segunda negação. Agora eu vou fazer a segunda negação em cima desse aqui. E aí a segunda negação disso resulta em não P ou Q. Não P ou Q. O que eu fiz? Eu inverti os valores daqui. O não P, eu coloquei F, F, VV. Onde era VV, F, F, coloquei F, F, VV. E o Q, eu simplesmente copiei e colei. VF, VF, VF. E agora eu vou fazer a disjunção. A disjunção, o OU, ele é frouxo. Ele deixa passar tudo. Tudo não, tem que ter uma verdadeira. O que ele não deixa passar? Só não deixa passar quando ambas são falsas, que vai dar falso. Nos demais casos, basta que uma delas seja verdadeira, ou as duas. Aqui eu tenho uma verdadeira, aqui eu tenho as duas verdadeiras, aqui eu tenho uma verdadeira. O que aconteceu? Sequência VF, VV. Logo, eu estou comprovando que eu tenho uma equivalência, tá? E eu espero que as explicações tenham ficado bem claras. Comenta se ficou, porque eu vou ficar feliz. E se tiver dúvida, pode perguntar. Eu posso não responder imediatamente, mas em algum momento eu vou te responder, tá bom? Então, duas formas de equivalência para a proposição condicional, quais são? Uma, contraposição e dupla negação. Contraposição e dupla negação são as duas formas de equivalência, tá?
E aí eu tenho para você descartar as marcações, não precisa. Eu tenho uma surpresinha para vocês que está na descrição do vídeo. Tá? Vamos fechar aqui, deixa eu salvar. Eu vou salvar logo com essas marcações aí para saber que a gente parou aqui, ok? Mas a surpresinha que eu tenho, tá onde, meu Deus? Está aqui. Eu vou deixar na descrição do vídeo uma lista com 12 questões, 12 exercícios, são questões de provas de várias bancas, ESAF, FCC, CEPERJ, para treinar contrapositiva, dupla negação. Então, vocês vão treinar aqui. Eu vou fazer o vídeo das soluções dessas 12 questões hoje ou amanhã. Talvez depois da manhã, quem sabe. Hoje, amanhã, no máximo depois da manhã. Mas eu quero que vocês baixem, assim, acabou de assistir essa aula 7. Vai na descrição do vídeo, baixa essa lista e faz logo em seguida, ou o mais breve possível. Porque quando você exercita algo próximo da aula, a tua assimilação é muito maior, além de ter muito mais facilidade de fazer. Então, como vai estar fresco na cabeça de vocês a equivalência por contraposição e por dupla negação, vai ser fácil de fazer. A moça que está me falando que está acertando todos os exercícios vai acertar esses 12. E aí vocês se preparam, porque alguém pode dizer assim, poxa, caramba, eu quero questão CESP. Fica calmo, parceiro, como diria o Romário, parceiro, fica tranquilo. Eu já separei 30 itens de questões CESP para a gente fazer, mas ninguém aprende a correr sem antes aprender a andar, tá? E aí eu vou falar sobre essas aqui depois, tá? Aí eu falo sobre essas. Por hora, se fixa nesse exercício aí. Depois a gente vai fazer a de 30 itens, que não é só sobre equivalências para proposição condicional, não. É sobre tudo que a gente já viu, tudo. Então, é assim uma revisão em cima de questões CESP, que a gente já fez até algumas. Quando a gente viu Tabela Verdade, a gente fez alguns itens CESP. Então, nós vamos ver de novo. E aí, depois, a gente já vai partir para a parte de argumentação, porque aqui a gente já encerrou. Proposição simples composta, Tabela Verdade, equivalências, leis de De Morgan, ok? Problemas. E aí nós vamos para esse item de estruturas lógicas, lógica de argumentação. Beleza? Aí a gente vai ver modos Pones, modos Tollens. Tá ok? Então, minha recomendação, baixa, imprime e faz esses 12 exercícios, pelo amor dos meus nativos. De repente eu vou gravar o vídeo já agora mesmo das soluções, tá? Forte abraço, Deus abençoe a todos e não esquece de se inscrever e de dar o like, que é muito importante. Se você gostou mesmo, não esquece do like. E compartilha com os concorrentes diretos e não diretos, tá bom? Forte abraço, até o próximo vídeo, se Deus quiser.